tendo em mente aí que vocês têm uma ideia de como vai ser a disciplina, um dos assuntos que eu gostaria de tratar agora, logo aqui de início, com vocês, ainda sem se preocupar ainda, né, nesse modelo todo em camadas, é dar um reforço em relação àquele assunto que eu pedi para vocês fazerem um estudo da semana passada sobre exceções. Todo mundo aí leu lá o material, entenderam a ideia. Alguém tem assim alguma dúvida, algum ponto que queira trazer sobre exceções neste momento? Tá tudo bem? E aí a gente faz um reforço aí, certo? O que vocês estão se abrindo? Vocês nem viram o material, né? Olha, gente, vamos pegar vocês. Viu? Passou assim. Não cometa. Só volta daqui quantos anos? 70 e poucos anos, é isso? Cometa? É por aí, né? 70 e poucos, 70. Então, gente, sobre exceções, tá? Não pode demorar tanto para voltar, não. Você tem que estar presente sempre que vocês forem trabalhar em projetos de sistemas. Na verdade, é um assunto que está na disciplina de programação orientada a objetos, tá? Mas eu já vou adiantando, eu falei para vocês aí no semestre passado, porque a gente não abordou lá o assunto, lá, naquele momento, né? Que, na verdade, se for analisar, exceções não é programação orientada a objetos. Já começa a ser um recurso similar ao que a gente vai fazer aqui, que é para melhorar o projeto de vocês. A gente começar a utilizar de recursos para tornar, né, um sistema mais confiável, estável, seguro, né? Então, a parte de exceções, ela vai, no caso de Java, vai fazer uso dos conceitos da orientação a objetos para você poder implementar o controle de exceções. Mas não que exceções seja parte da orientação a objetos. Isso tem que ficar bem claro. E o que vem a ser uma exceção? Né? Há um ditado que diz, né? Toda regra tem uma exceção. E é nesses pontos que a gente tem que pensar nos nossos projetos. Porque quando a gente faz um projeto, né, a gente escreve um código para funcionar. Nós, no papel de programador, nós resolvemos o problema acreditando que tudo vai funcionar, que tudo vai ocorrer, né, da melhor forma possível. Então, um programa, quando a gente escreve ele, naturalmente a gente escreve ele que seria chamado de fluxo normal de execução. Então, e é o que a gente deseja, né, de resposta nesse programa, que ele comece esse fluxo normal, que siga cada etapa do projeto e que finalize com sucesso. Mas a realidade não é bem assim, né? A realidade é que, no meio desse fluxo normal desejado, as coisas indesejáveis podem ocorrer. Ou seja, o fluxo normal, as regras, né? Mas, dentro desse fluxo normal, as exceções. E essas, né, é importante que a gente dê atenção, talvez mais do que o fluxo normal. Entendeu? Porque é onde a gente começa a contornar problemas que vão ocorrer e que a gente pode minimizar o impacto diante do usuário da nossa aplicação. Certo? Muitos vão dizer assim, a exceção é um erro. Não é bem assim, né? Não pode dizer que exceção é um erro. Tá? Exceção
como está sugerindo o próprio nome, é algo que foge à regra e não necessariamente seja um erro. Bom, existem sim erros que provocam, por exemplo, a parada de um programa, interrompem a execução de um problema. E que se previsto antecipadamente, certamente a gente contorna o problema tratando como uma exceção. Certo? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, linguagem, né, como Java, C Sharp, Python, essas linguagens hoje trazem o recurso de tratamento de exceções. Antigamente a gente não tinha isso. Mas como que se resolviam as exceções? A gente não tratava? Não existe isso no tratado. Se não trata, alguma hora o programa vai falhar na cara do usuário. Se você não contornar o problema, isso pode se tornar uma situação muito grave. Né? Então, você tem que tentar reverter a situação. Como é que a gente trata exceções numa linguagem que não oferece recurso para tratamento de exceções? Sequências de if e else. Você fica verificando. Né? Se você quer acessar um arquivo, por exemplo, se o acesso ao arquivo, o caminho está correto, beleza? Se você tem as credenciais para abrir o arquivo, abre o arquivo. Se não tem, então você fica fazendo if e else para tudo. E você tem que estar atento a cada um desses detalhes. Então, é você, programador, de um lado, e aí entra uma equipe bem importante no projeto de sistema, que muitas das vezes não dão valor. É a equipe de teste. É essa equipe que vai cutucar todas as feridas do seu projeto. É essa equipe que vai verificar, né, todos os pontos possíveis de exceções. E muitas vezes vai avisar o programador, porque aquilo pode provocar uma falha, né? Pode ser leve, mas também pode ser uma falha fatal. E o fatal não é uma parada de um sistema. O fatal é fatal para pessoas. Pode matar pessoas, pode causar dor, sofrimento. Nossa, o que o cara está falando agora? Já falei para vocês. Vocês aqui, como programadores, alunos de programação, estão aprendendo a fazer programinhas aqui no desktop, faz um teste, faz outro, né? Faz um cálculo, 2 mais 2, 4, às vezes dá 5, né? Mas tudo bem, não dá nada. Mas a ideia é que, futuramente, vocês avancem a programação de vocês para sistemas mais complexos. Pode ser um sistema que seja lá para controlar uma clínica médica. Você pode ter um erro de agenda, tudo bem, o cara só vai perder o atendimento. Mas, de repente, você pode também ser o programador de controle de uma caldeira, de uma indústria de papel, por exemplo. Caldeira, né? Um sistema de pressão que precisa ser controlada, cheio de sensores, atuadores, e tudo programado. Aí você pode também fazer uma programação aí que não trate exatamente essa pressão como deveria ser, e quando numa uma pressão elevada você precisa liberar essa pressão para não explodir uma caldeira, você não está nem aí. Deixa rolar o seu programa lá. Você não fez o tratamento da exceção. Entupiu uma válvula de escape lá, você não está nem aí. Vocês já viram uma panela de pressão explodir? Um feijão dentro? Às vezes só pinta uma cozinha de feijão, mas às vezes a tampa dá na cabeça de alguém, causa dano. Agora, uma caldeira de uma indústria.
ou me vem à mente aqui, é porque eu já vi uma caldeira aí da Clabin, né, porque morava em Laje, a gente fazia as visitas lá, né? Então, Correia Pinto, Tacílio Costa e tal, tem essa discussão. E o negócio é tenso, né? E se não tiver um controle disso, a explosão de uma caldeira dessas, é o que eu falei, é fatal, porque vai matar pessoas, né? E quem que vai responder por isso? Entre os peritos, que vai identificar, daqui a pouco é uma falha de software. Então, não é quem comprou o software que vai responder, quem vai responder é quem desenvolveu o software, às vezes pode ser você, entendeu? Então, o tratamento de exceções, né, tem que ser muito bem avaliado. E, claro, a gente começa aqui, né, fazendo os tratamentos menores para vocês entenderem a estrutura. Isso vai dar para vocês condições de aprimorar, mas tem que, né, levar em consideração o tempo todo. E aí eu falava para vocês ali de equipe de teste, de desenvolvedor e tal. Muitas vezes o cara é o tester, é o desenvolvedor, é o vendedor, é o implantador, ele faz tudo, né? Analista, projetista, designer, mas às vezes em projetos, né, de empresas mais organizadas tem equipe para tudo. E equipe de teste atua justamente, né, nesse grupo aí de identificar possíveis falhas. Quando se fala em tratamento de exceções também, a gente logo pensa em lei de Murphy, né, que se aplica muito quando se desenvolve sistema. Se tem algo para dar errado, em algum momento vai dar errado, né? E isso aí é bem natural, né? Muitas vezes aquele trecho de código que você diz, não, isso aqui nunca vai acontecer. Bota lá, implanta lá o sistema, né? É a primeira coisa que acontece. Como? Estou falando coisa que já aconteceu comigo. Então, isso aí é importante estar muito atento. Então, aquele detalhezinho que você, não, isso aqui é tranquilo, dá para resolver rapidinho aqui. Depois, com mais tempo, eu dou mais atenção. É justamente ali que dá o problema. O usuário parece que é perito em descobrir o problema do sistema. Bom, nesse ponto de tratamento de exceções, para você não ficar, então, escrevendo if, else para tudo, poderia ser. Tá? Então, você tem o recurso de tratamento de exceções para organizar melhor o seu projeto. Aí, quando falamos em exceções, tá? Tem alguns pontos, né, de exceções. Tem o que a gente fala de tratamento, que é normalmente, né, uma etapa inicial mais tranquila, e algumas vezes a gente é obrigado a fazer. Tem o que é chamado de declaração de exceções. Para isso, é necessário que você faça a implementação de classes de exceção. E tem também o que é chamado de lançamento de exceções. Então, o lançamento de exceções é para aqueles casos em que você sabe que no seu código, se em algum determinado ponto de uma ocorrência do fluxo normal, você entende que uma instrução não deve ser executada, você, para garantir o fluxo normal, você lança a exceção. Quando você lança ela, alguém tem que tratar. Então, você força que quem usa parte do seu código obrigatoriamente trate a exceção, porque você julga que aquele ponto, né, pode ocorrer uma falha se as coisas não forem executadas de forma correta. Então, isso aí é muito bom.
E quando falamos em exceções, normalmente, aí, falando de Java, né, principalmente, tem as exceções que são chamadas de verificadas e as não verificadas. As exceções verificadas, vocês vão ser obrigados a tratar ou propagar. Vai ver o que é exatamente isso. As não verificadas são aquelas que podem ocorrer, mas você não precisa se preocupar aí em tratar ou não. É você que vai decidir. E se tiver um projeto bem organizado, bem desenvolvido aí, uma equipe de teste que vai certificar de que pode ter uma falha, né, cabe a você decidir se vai tratar ou não a possível falha. Então, você não é obrigado a fazer isso. Beleza? Para mostrar isso para vocês aí, tá? Eu vou fazer aqui um pequeno projeto e não quero já o FX, eu quero um projeto normal. Cadê esse negócio? Vamos colocar aqui, né, o nome do projeto, vou chamar de exceções 1. Já vou pegando o jeitinho do negócio aqui, já vou usar então Java e Maven, ok? E nós vamos experimentar já o que seria essa ideia de exceções não verificadas. Até para vocês lembrar um pouquinho, né? O que eu estou declarando aqui? Precisa aumentar a fonte aqui um pouquinho? Melhorou? Tá bom assim? Tá mais um pouquinho para preparar. Pô, zoom 150%. O que é essa declaração aqui? Vocês lembram ou não? Array. Um array de 5 elementos. Tudo bem? Vamos usar, vamos inicializar esse array aí com alguns valores. Vamos colocar aqui qual o tamanho dele? 5 e mais. Beleza. E aí a gente vai colocar em cada posição nesse vetor um determinado valor aqui. Vou colocar o próprio i mais 1. Certo? Final aqui a gente mostra o vetor. Se eu colocar um toString, ele mostra o conteúdo do vetor. Deixa eu lembrar aqui se é isso mesmo. É isso. Ele mostrou só a referência dele, né? Se o toString trouxe a referência do objeto. Se colocar V, ele vai ser o mesmo toString. Ó. Não é isso?
Não, aí eu vou ter que fazer, é que eu não queria fazer o for, entendeu? Para mostrar o conteúdo do array. Fazer aqui um for aprimorado, então. E está resolvido. Vamos chamar de x aqui em vez de y. Uma chavezinha aqui, perfeito. Aí tá. Vamos lá. Aí fechou, beleza. O que que deu aí que tá tudo zerado aí? 5 e 0. O que que eu fiz aqui? Olha só. Depois de um período de férias, né? Eu coloquei o índice zero, só o índice zero foi inicializado, depois os demais índices não foram inicializados. Agora vai. As coisas mais triviais, né? Mas é o boa. Aí, tranquilo, né? Um vetor que vocês conhecem, ele foi declarado com tamanho 5. O vetor foi inicializado em cada um dos elementos do vetor, foi colocado aqui o valor de mais 1. Então, por isso que na hora de mostrar o conteúdo do vetor, saiu lá 1, 2, 3, 4 e 5, mas as posições do vetor, lembrando, é 0 a 4. Tranquilo. O foco aqui não é exatamente, né, a questão do vetor, mas é a questão do tratamento de exceções, né, não verificadas. Como que a gente vai ver essa questão do não verificado? Aqui eu fiz as coisas para funcionar. Tanto é que o programa executou, mostrou o conteúdo do vetor, não teve problema nenhum. Né? Então, o melhor dos casos. Mas, olha o que eu vou fazer agora. O simples fato de mudar aqui, ó, menor ou igual. Vocês veem algum problema aqui? Menor ou igual a 5. Oi? Exato, né? Então, o vetor é de 5. Nesse caso, o índice I vai chegar no momento que ele vai ser 5, o índice. Só que o limite do vetor é 4. Aí ele vai tentar inserir o elemento I, que vai valer 5 mais 1, valor 6, na posição 5 do vetor. Posição 5 não existe. Vai até o 4. Esse é um programa aqui que ele vai compilar, né? Ele compila, ele começa a executar. Mas quando ele chegar nessa instrução aqui, tá? Com o índice I igual assim, o programa vai lançar uma exceção não tratada. Ele não te forçou a tratar a exceção. Tá? Olha só, se eu fazer isso daqui agora, ó, ele executa, só que na hora que eu tentar acessar aquele índice 5, eu estou indo além dos limites do array. Logo, eu não posso acessar esse valor. E o programa, em tempo de compilação, não me avisou isso. A falha ela acontece em tempo de execução. Então, por isso é chamado de exceção não verificada. Só se um teste bem feito for realizado para identificar que aí tem uma possível exceção. Aí você vai dizer assim, claro, isso aqui eu corrijo simplesmente tirando essa igualdade. Mas, de certa forma, você corrige sim. Mas e se fosse algo mais dinâmico? E fosse algo que você determinasse o tamanho do vetor antes de iniciar o programa, ou solicitasse para o usuário informar qual é o número de elementos do vetor. Quer dizer, esse controle de I menor que 5 ou N, tá? Se você não fazer um controle correto aí, ele é vulnerável. Em algum momento pode dar falha, pode dar tudo certo, mas é algo que, né, toda regra tem exceção. Se tem exceção, pode acontecer. Nesse caso, você pode
tratar a exceção. Né? Então, onde que você trata uma exceção? Onde há uma possível falha. Você não vai ficar escrevendo o tratamento de exceções em todo o código. Você só vai ver onde é possível ter falha. Então, é um momento de teste mesmo, né? Se é possível ter falha, você pode, então, tratar. Como que a gente trata? A forma mais simples de tratar uma exceção é envolvendo aquele código que pode ocasionar uma exceção, envolvendo ele num bloco chamado try catch. É o mais comum que tem, certo? Então, o que é o try? Tudo que você escrever num bloco try quer dizer que são instruções que você deseja que execute com sucesso, mas você entende que, em algum momento, pode gerar uma falha. Se tiver uma falha, então você envolve essas instruções, né, num bloco try e faz o tratamento da exceção. Como catch. O que é catch? Catch é pegar, capturar. Você vai capturar a exceção. E aí a estrutura para o catch é isso daqui, ó. Catch e entre parênteses, você vai colocar o nome da exceção que pode ser lançada. E se você não conhece, você naturalmente poderia pensar em algo mais comum, mais genérico. Tá? Então, as exceções, elas são organizadas em uma hierarquia de exceções. Herança. E quem está no topo da hierarquia, né, normalmente tem ali runtime exception, né? E exception é uma das mais comuns que tem. Então, qualquer exceção normalmente vai herdar de exception. Então, você pode capturar uma exception. Né? E nessa exception, você vai tratar, você vai tentar resolver o problema. Por exemplo, notificando o usuário, né, enviando uma mensagem para ele, né, dando da possível falha. Vai tentar resolver o problema. Claro que a gente vai fazer aqui com o console, não tem muito o que fazer, né? Mas você poderia voltar para o usuário executar o código novamente, né? Até que ele faça as coisas de forma correta, tá? Tentar ir resolvendo mesmo. Aqui, no caso, só para fins de demonstração, né, a gente vai imprimir aqui uma mensagem, né? Falha ao acessar o conteúdo, né, do vetor. Só uma mensagem muito simples aqui. Com essa mensagem, agora aquela mensagem mais técnica que apareceu ali e simplesmente interrompeu a execução do programa, ela não vai aparecer mais e vai surgir para o usuário, então, uma mensagem personalizada. Então, você já melhorou um pouco. Mas, claro, isso tudo depois vai poder resolver de uma forma melhor. Isso é uma classe, né? Mas se, por exemplo, eu tivesse que matar uma exceção específica, aí essa aí ela não tem quatro, trouxe de exceção. É o pai das exceções aí, né? Então, ela é genérica, né? Mas eu já vou falar de detalhes sobre isso. Aí, fato de que por último, nossa, Isso. Ó. É. Aqui mesmo, só para vocês começarem a entender. Né? Então, uma forma mais comum que tem é se você não souber qual tipo de exceção foi lançada, gerada, você trata exception. Só que ela é muito genérica. Tá? É muito genérica. E com isso, então, que eu falei para vocês ali, ó, se eu voltar e colocar aqui o sinal de igualdade, primeiramente, se eu deixar normal, ó, vocês vão ver que esse código vai ser executado com sucesso e essa instrução não vai ser executada, porque está tudo certo. E está de acordo com o vetor. Ó.
Então, executou. Tá? Tá tudo bem, ó, mostrou o conteúdo do vetor sem problema algum. Perfeito? Ok, dentro dos conformes. Então, no caso de ocorrer uma exceção, agora voltar com a igualdade aqui, ó, agora o catch vai ser executado. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, ele imprimiu a mensagem, falha ao acessar o conteúdo do vetor, justamente por causa daquele índice, né? Mas o que deu certo, deu certo. De novo, beleza, tranquilo. Mas já não apareceu mais aquela mensagem, né, de vermelho, aquela coisa toda, e que abortou a execução do programa. Tem mais esse detalhe. Quer ver, ó? Quando não tinha o tratamento de exceção, tem mais esse detalhe. Ele não imprimiu isso aqui, porque ocorreu a falha, ó. Vamos fazer aqui. Ocorreu a falha e ele simplesmente abortou a execução do programa. Acho que tirei coisa demais aqui, né? Tirei essa chavezinha aqui. Olha só. Lançou a exceção e não mostrou lá 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Simplesmente interrompeu o programa. Essa é a questão se eu não faço um tratamento. Está lá o programa lá controlando a caldeira, né? E simplesmente acontece uma falha no sensor, você, ao invés de contornar o problema, você simplesmente desliga tudo, né? Veio para a indústria. Não é assim que vai resolver o problema. Né? Então, você tem que fazer o tratamento. Tá? Vai morrer muita gente. Então, com isso daqui eu começo, não é a melhor forma, mas já começo a resolver. Então, com este bloco, você tratando uma exceção, tá? Como normalmente você não sabe exatamente, como ela é muito genérica, né? Então, falha ao acessar o conteúdo do vetor, mas que tipo de falha? É o limite de acesso do vetor? Foi o fato de você inserir um valor no vetor, já está meio vulnerável, né? Então, um exception, de modo geral, assim, ele seria utilizado em última instância. O ideal é que você trate a exceção específica. O problema é específico. E como que a gente pode tratar isso? Quando uma exceção é lançada, vocês devem ter percebido ali que na mensagem eu consigo acessar o console de novo aqui. Vou ter que aprender ainda a usar a IDE direitinho aqui, fazer uma propaganda aqui. Não, aqui, né? Terminal. Não. Não. Esse carinha aqui? Aqui, valeu. Olha só. Quando ele lança uma exceção, ele normalmente te dá o nome da classe que lançou essa exceção. Então, esse nome, ele é bem importante. Ele está dizendo algo já mais direcionado do problema, né? Embora esteja ali em inglês, tudo junto, mas se você parar e separar um pouco as coisas, por isso aí o uso de camel case ajuda a separar as palavras, você consegue já a tradução. Então, seria ali uma exceção, né? Porque você tentou acessar ali os limites do índice, né? Fora dos limites do array. Né? Então, seria o array index out of bounds exception. Tá? Bem, isso é um nome bonito, né? Então, esse carinha aqui, ó, você pode copiar ele, tá? Pode copiar ele e personalizar esse cara aqui, ó. E aí, até pode manter esse exception mais geral aqui. Mas se você já sabe qual é a exceção mais específica, você trata ela, tá? Usando ali o nome da classe, que seria o nome de uma variável para você obter os detalhes da exceção que foi lançada. Né?
Então, nesse caso aqui agora, né, você pode personalizar a sua mensagem. Por exemplo, falha, né, ao acessar o índice setor. Você vai melhorar essa mensagem. Tá? E aí, você pode manter ainda a exceção genérica, porque quando ocorre uma exceção, tá? Não precisa ser uma única exceção. Por exemplo, quando você quer acessar um arquivo no seu computador ou na nuvem, quantas exceções podem acontecer? O mais certo é que você quer logar no seu Drive lá, né? E você quer abrir a sua pastinha e que você quer localizar o seu arquivo, você quer abrir esse arquivo e ele apresenta o conteúdo. É isso aí, fluxo normal. Mas nem sempre o fluxo normal ocorre. Você acessa o seu Drive, nesse meio tempo, né, deu um pique aí no acesso à internet. Você abre a pasta e já ligou, não há. Aí, de repente, você tem acesso à pasta, tem o seu arquivo ali, mas quando você enviou o arquivo para a nuvem, na hora de abrir, corrompeu o arquivo. Não vai abrir, não vai uma página. Então, tudo isso você pode ir tratando. Então, o fato de tentar abrir um arquivo podem ter vários tipos de exceções que você pode ir personalizando. O fato é, o Rafael chegou a comentar aí, né, a ordem que você vai tratar isso. Como é uma hierarquia de classe, normalmente você tem que respeitar a ordem. É sempre da exceção mais específica para mais geral, para mais genérica. Isso quer dizer o quê? Aqui vocês viram que ele aceitou. Se eu inverter essa ordem aqui, né? Se eu inverter a ordem, ele já não aceita. Aceita porque exception está no topo da hierarquia. E a reindexar of bounds exception, ele em algum momento ergue o exception. Então tem que ser ela mais específica para mais geral. No navegador aqui, o erro esse aqui é um flow de gestão, né? Quando é o inverso do navegador. Porque ele não para de. Não ia travar o navegador. Na verdade, você coloca um endereço, você envia uma requisição, né? Ele vai tentar achar ali aquela questão do DNS, né? Para resolver primeiro o domínio, né? Então, se você errou o domínio em si, né? Já é uma falha que ele tenta acessar, mas você já não vai ter resposta. Ou essa resposta ela é bem tratada, ou você simplesmente ele volta e dá um 404. Ele vai dizer que o recurso não é encontrado. É isso, é o Firebase. Ele está jogando DNS, bota. Sim. Claro, ele vai fazer o tratamento com isso. Se, quando tratado. Né? Tá? Beleza? Então, gente, assim vocês vão tratar as exceções. Percebam que o try é você está dizendo, tente executar isso. É o mais desejável. Mas se não der certo, o que pode estar correndo a falha? E você trata e melhora isso. Bom? Uma outra questão aqui, né, desse bloco try catch, normalmente você pode finalizar todo o bloco com uma instrução chamada finally. Finalmente. Né? Vamos colocar aqui, tipo, vou colocar assim, a liberação de recursos, por enquanto. Qual é a ideia? Vocês viram que o try é o que você quer que execute.
os CAT só vão ser verificados se ocorrer uma falha, senão não. Aí é um ganho que a gente tem com um tratamento de sessões com linguagem que oferece isso, porque quando você faz if, else, if para resolver o problema, aí não tem isso. Vários ifs serão testados desnecessariamente. Mesmo nos casos onde deu tudo certo, as falhas também serão verificadas para ver se conferir se não teve a falha. Aqui você ganha com isso. Além de ter vários if e else, daqui a pouco você tem uma montoeira de código alinhado aí que torna o código confuso. Bloco try catch, você deixa o programa um pouco mais elegante também. Pô, o programa precisa ser elegante. Elegante, deixa livre, né? Fácil de olhar e entender. Então, aqui o que você precisa entender é que esses catches, o alinhamento que a gente faz aqui já organiza melhor o código, deixa mais enxuto, mais compacto também, e saber que isso aqui só vai ser executado se houver uma falha. Senão, não. Nem verificado não é. Tá? Agora, o bloco Python, ele é executado de qualquer maneira. A falha ou do sucesso, ele sempre será executado. Tá? Por quê? Eu até coloquei a mensagem aqui, liberação de recursos. Aí, já que o Rafael colocou ali o exemplo da página, de acessar uma URL, isso é clássico. Quando você confirma o acesso à página, hoje tudo é mais rápido. Mas teve tempo já que tinha até o Windows, tinha uma folhetinha clássica, lembra da Windows com uma folheta? Né? Então, você acessava um recurso, ficava lá a folheta girando, e você esperando, girando, até que ele resolvia parar. A folheta parava e devolvia um ponteiro de mouse, clássico, uma setinha, e aí com uma mensagem, ou que a página, erro 404 na página, ou que a página não está acessível, ou que simplesmente o recurso não está mais disponível, ou que deu sucesso, mostrou a página. Tranquilo. Então, na verdade, quando você faz um programa que tem essa troca de informação, que é necessário acessar outros recursos e tudo, normalmente o que a gente faz é para não deixar o usuário na expectativa, deu certo ou não deu certo, é você dar um aviso para ele, criar um meio de que fique essa ideia de que ele tem que aguardar alguns instantes para ver o resultado. É o caso da ampulheta, é o caso agora ali do Windows, com a bolinha que fica ali girando, não sei o quê, eu não sei como é que está hoje, prestei mais atenção. Mas sempre tem algum sinal, não tem? De espera. Para você fazer isso, estou a página que você quer acessar. Ele entra nesse modo de espera para acessar o servidor. Enquanto você está esperando, você tem esse sinal. Então, você alocou recursos computacionais para você esperar o resultado. Nesse processo do fluxo normal, você vai bloquear recursos ou vai colocar um sinal de espera. Se deu tudo certo, o que você faz? Os catch não serão executados. No final, você devolve os recursos. Ou seja, no caso ali da ampulheta, você devolve o ponteiro de mouse, a setinha, e uma mensagem. Deu sucesso, não deu sucesso, coisa do tipo. Certo? Então, por isso, o final é para isso. No sucesso ou na falha, devolver os recursos iniciais, com as mensagens adequadas, de sucesso ou insucesso. Beleza? Então, aqui nesse exemplo, vocês vão ver que vou continuar aqui com esse problema, ele vai exibir essa mensagem e essa mensagem também vai ser exibida, tá? Além do conteúdo do vetor. Olha aí, ó. Falha ao acessar o índice do vetor, liberação de recursos, conteúdo do vetor, certo? E se eu faço a coisa correta? Vamos tirar a igualdade daqui, ó. Então, agora não vai ser executado nenhum catch, mas o finally vai ser.
além do conteúdo do vetor. Olha lá, liberação de recursos. Então, sempre o finally vai ser executado. Beleza? Então, gente, isso é o caso aí mais comum, né, de você tratar uma exceção. Perfeito? Dentro de um fluxo normal desse daqui, né, você poderia querer, vou forçar aqui a amizade, tá? Você poderia querer também que o conteúdo do vetor fosse o valor de i mais 1 dividido pelo próprio i. Que operação mais fajuta, né? Mas só para fins de experimento mesmo. Em se falando aqui de problemas de compilação, não tem a clássica linha vermelha que a IDE, né, sugere, embora que ele já está querendo. Mas olha só, se eu tirar o ponto e vírgula, é um erro de sintaxe. Então, é um outro problema. Aquilo não deixa nem compilar, certo? Então, eu corrijo o problema de sintaxe, está resolvido. Vocês veem algum problema aí? Sim, divisão zero. Né? Então, o i, ele em algum momento, ele é zero na sua inicialização. Estou tentando dividir a soma de i com 1 por zero. A gente sabe que isso não é permitido. Mas não é um problema de compilação. Se eu não estiver atento aqui numa expressão dessa, eu executo o programa, né? Vocês vão ver que vai executar. Agora, como eu estou tratando a exceção, falha ao acessar o conteúdo do vetor. Não é aquela falha do índice do vetor, certo? Libera os recursos, o conteúdo do vetor ficou zerado. Não deixou fazer a operação. Mas vamos fazer aquela situação lá de não tratar a exceção. Por exemplo, eu não vou tratar esse carinha aqui, ó, esse exception. Vou passar o final aqui. Depois a gente implementa. Tudo bem? Eu tenho esse tratamento aqui que vocês viram que já resolve os problemas do índice do vetor. Mas agora o problema é outro. Vamos executar aqui para ver, ó. E eu tirei aquele exception que é muito geral, né? E olha só, ele está me dando agora uma outra exceção. Agora vocês observem aqui que ele nem chegou no final. Porque quando eu não trato a exceção, é isso. Tá? Ele para de executar, gera falha e para de executar o programa. Então, por isso a importância, reforçando a importância de tratar os problemas aonde pode ter exceções. Então, ele está dizendo aqui que é uma exceção, né, aritmética. Então, é a divisão por zero. Então, é mais uma exceção que, se você tratar genericamente, vai resolver. Mas você não sabe ainda o que é. E esse, às vezes, é um perigo. É um perigo, porque você precisa saber o que está acontecendo. Então, novamente, nesse caso, se você souber o nome da exceção, você captura ela e trata ela. Ao invés de tratar genericamente, aí, claro, eu vou manter esse cara aqui para deixar aqui uma opção mais geral, mas o ideal é que você trate a exceção de forma especializada. Então, aqui você sabe que é uma exceção, né, aritmética. Né? Impossível a divisão por zero. E, nesse caso, ainda você pode manter agora a exceção genérica. Né? Ela dificilmente vai acontecer, principalmente se você estiver fazendo um bom projeto.
Tá? O ideal é que a exceção genérica nunca aconteça, porque se ela acontecer é porque, de repente, você não sabe, não entrou no nível de detalhamento esperado para tratar aquela exceção. Então, normalmente, cito como exemplo, meus alunos, eu tenho ali uma aeronave, um avião, Boeing, né? 777, não sei se tem isso, agora vai ter, né, um novo modelo, 767 tem, né? Aí, é uma aeronave, para quem já gosta desse mundo aí, já leu um pouco sobre o assunto, né? É um negócio muito complexo. E detalhe, tá? Detalhe, a programação desse, se é um mineiro, ele fala trem, né? A programação desse trem é muito complexa. Porque são... Outro dia, na National, tinha lá uma reportagem, eu não sei quantos mil quilômetros de cabo que tem lá nessa aeronave, de fios. Quantidade de sensores, né? É muita coisa. Esse negócio só não... Acho que não vai sozinho para o espaço aí, né? Porque ainda é necessário ali o piloto, esse papel, né? Para dar uma tranquilidade para os passageiros, mas já poderia ser totalmente controlado. Tanto é que as falhas que acontecem, a maioria dos casos, quer dizer, é falha humana e pelos controles. Então, aí você tem uma aeronave dessa programada. Vocês não vão achar assim que ela decola e está tudo bem. Isso é o desejável. Decolou, ou de cruzeiro, pousa, tá tudo bem, descarrega de passageiro, beleza? Mas não. Tem coisas mecânicas, tem coisas digitais. O tempo, o vento, tudo vai poder impactar nesses controles aí. Tanto é que outro dia caiu aí, porque o tempo influenciou lá no sensor e media a temperatura e não sei mais o que e tal. É o problema. Né? Grupo de pintor, uma coisa assim. Enfim, na minha praia, muito, né? Mas dá um problema num dos sensores que detectou, por exemplo, um superaquecimento, que detectou fumaça. Você não pode simplesmente lá na cabine do piloto lá e apresentar uma mensagem. Falha na aeronave. Né? Você vai deixar o piloto e a turma toda que está comendo barulho. Né? Pessoal, e quando o sistema tem dá risco de morte, porque se não tem 2, 3 sistemas rodando, esse um para, tem. Tem, né? Os backups, segurança e tudo. Tem suporte tudo isso. Não. Você sabe. Quando eu sou, eu continuo até batendo um ponto em uma série de Esse foi de ontem? É, Passou por causa do excesso de chuva, né? Passou da pista para na grama, né? Loucura. Mas, enfim, nesse ponto, você tem que tratar os mínimos detalhes. E muitas vezes, a falha vai ser corrigida, gente. O piloto lá não vai nem ficar sabendo. Dá para corrigir naturalmente e toca o voo, que é para não assustar a galera lá dentro. Vai dar algum sinalzinho, tá tudo bem. Tanto é que quem vai descobrir o problema no caso de um acidente são os peritos depois avaliando as caixas pretas. Né? E ele registra tudo.
Mas o que tem que se fazer é entrar nos mínimos detalhes, sim. Se apresentar uma falha que vai lá para a cabine, vai para o painel de controle da aeronave, o piloto vai ficar sabendo. Um superaquecimento numa turbina, né? Às vezes vai ter que diminuir a pressão na velocidade lá de uma turbina, aumentar da outra para a sustentação da aeronave, né? Pegou fogo numa turbina, toca na outra para segurar. Essa caixa preta aí, ela faz o quê? É um log? Log, é. Tem lá, ela vai Gravando tudo. Tudo. Sem tudo que acontece, ela vai Tudo. Vai mantendo o histórico, né? Não tem erro, né? Eles só ficam fazendo suspense. Depois que eles recuperam a caixa preta, eles na hora já ficam sabendo o que aconteceu. Só que eles têm que ter cautela para exibir os resultados, né? Porque é muito dinheiro envolvido, né? Não é só dinheiro, famílias, pessoas. Tá louco. Mas enfim, tá? Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Em uma situação, vários problemas podem acontecer. Então, não tenham medo de tratar cada um desses problemas. Estão vendo que para uma instrução que eu fiz, eu já tenho 3 catch. Mas também a coisa não é assim que você vai começar a fazer try catch porque é direito. São nos casos onde você realmente detecta que pode acontecer uma exceção. Tá? E se tiver pessoa envolvida no processo, pode ter 100% de certeza que elas vão ocorrer. Mais cedo ou mais tarde. Às vezes, muito mais cedo do que mais tarde. Beleza? Beleza, então, tranquilo. Espero que vocês tenham entendido isso. Bom, agora tem essa questão das exceções não verificadas, as exceções verificadas. Uma exceção verificada, ela normalmente quando você implementa o código e esse código requer um tratamento, ele não deixa você seguir em frente se não tratar a exceção. Você vai ser obrigado a fazer o tratamento. O tratamento, ou o que a gente chama de propagação da exceção. Tá? A gente vai ter alguns casos, porque normalmente, quando tem exceções verificadas, tá? São de classes que acessam rede, que acessam arquivos, tá? Que onde realmente tem possibilidades grandes de ocorrer falhas, aí ele vai te forçar isso. Então, nesses casos, depois, quando a gente trabalhar com um banco de dados, e aí a gente vai precisar desses pontos, daí eu vou mostrar para vocês, né? Vou lembrá-los das exceções verificadas. Mas agora a gente vai fazer alguns exemplos menores, já pensando aqui, né, na declaração, lançamento de exceções. Para vocês entenderem como é que isso funciona. Nós vamos criar. Tá? Olha só. Vou criar aqui um novo projeto. Depois isso aqui a gente manda lá para o Git, né? Chamar esse aqui de exceções 2. E sem muita preocupação aqui,
Vou criar uma nova classe que eu vou chamar de matemática. E nessa classe, eu vou colocar aqui alguns métodos bem simples para inteiros. Para fazer a soma de inteiros de A com B. Vou fazer aqui um método subtrair. Para fazer a subtração de A com B. E, claro, poderia fazer um outro bem importante, mas eu vou fazer aqui um método que eu vou chamar de dividir. E vamos retornar a divisão de A com B. O multiplicar? Tá. Vocês já entenderam a pegada. Assuste. Beleza? Tudo bem? Aí tudo tranquilo, não é? Fiz uma classe e tal. Agora aqui no main. Main, eu vou usar a minha classe matemática, instanciar ela, para executar aqui algumas operações. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui o somar para, usando o objeto M, fazer a soma de A com B. Vou colocar 10 e 20. Sem mistério. Tudo bem? Tudo bem. Para experimentar, faremos também uma subtração. E vamos chamar o método subtrair. Para subtrair A e B, 30 e 10. E assim, seguimos fazendo uma divisão também, usando agora o método dividir. Dividir aqui 10 em 5. Tudo perfeito. Esse hello roll, a gente manda para o espaço e executa. Executando, nós temos soma. Tá tudo bem aqui? Só o que faltava. 10 e 20 dá 30. Subtraiu lá o 30 de 10, né? Deu 20. Dividiu 10 com 5, 2. Perfeito. Tudo bem. Tudo bem. Mas o ponto cruel aqui é que se eu colocar um 0 nesse B, né, e executar o programa, tá ruim. Tá ruim. Se dá ruim, eu percebo que isso requer aí um tratamento. Se eu passo esse tratamento, existe aí uma possibilidade de você definir onde você vai tratar e resolver o problema, ou aí se você vai deixar para o usuário, né, corrigir os dados de entrada, porque é um problema de dados de entrada. Então, o que nós podemos fazer nesse caso? Se eu passo um try aqui, eu consigo resolver.
mas eu posso agora forçar e garantir que isso aqui nunca aconteça. Posso fazer de uma forma que isso aqui nunca aconteça. Fazendo com que o método dividir, que eu percebi que pode dar problema, fazer com que ele tenha uma exceção verificada. De tal modo que eu não vou poder usar o método dividir sem tratar a exceção. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. O problema está aqui. O método dividir, primeiro, eu vou declarar, começar de uma forma mais geral, tá? Eu vou declarar que esse método ele pode ter uma exceção. Vou chamar de exception normal. Se ele pode ter uma exceção, e a exceção está nesse cálculo aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou envolver isso aqui em try, certo? Como eu sei que a exceção é uma arithmetic exception, agora, ao invés, lembra de que essas classes aqui, ó, o ideal é que elas, não, você para classe matemática, o ideal é que não tenha system out aqui. Porque System Out funciona bem para console. Agora, quando nós começarmos a trabalhar com JavaFX, acabou o console, é só para o nosso programador. O usuário não vê mais console. Ele vai ver tudo em interface gráfica. E System Out não funciona com interface gráfica. Se eu coloco um System Out aqui, ele funciona enquanto eu estiver programando, mas o usuário final lá não vê. Se eu levar para a web, muito menos. Beleza? Eu tenho uma dúvida aqui. Tá dando essa exceção já, isso que é JavaFX, né? Mas ele, se fosse dividir em camada de front e back, porque ele já pode ser tratado na lógica de front, né? Pode e vai ser. O que eu vou fazer aqui vai ser necessário tratar. Mas o JavaFX, ele trata isso, por exemplo, não deixar o usuário inserir o zero. Isso aí, na verdade, aí é questão de componentes, né? Você determinar as máscaras e tal de componentes. É isso. Tá. É que você não pode ficar pensando assim, entregar tudo pro cara lá, pro designer lá, para cuidar disso. Questão de programação, se você quiser evitar problema, se vai estar de frente para o usuário, você resolve na camada de negócio. E é isso que eu estou fazendo. Em camada de negócio, isso é uma classe de negócio, ó. Ela não deve ter instruções de interação com o usuário. Então, System Out não é permitido aqui. O que eu faço, então? Eu pego. Se lá em cima eu declarei throws, agora eu vou usar uma palavra reservada chamada throw new para criar uma nova exceção. Certo? E aí, eu vou colocar aqui uma mensagem, né? Divisão por zero. Impossível, divisão por zero. Certo? Então, olha só. Nesse caso, eu... aqui diz assim, ó. Lançamento de exceção. Lançamento de exceção é esse cara ali, ó. Throw new. Com o nome de uma exceção. Declaração de uma exceção, a gente faz usando throws. E isso requer, normalmente, o tratamento. Uma falha aqui. Tem falha mesmo? Que é a falha? Throw new, etc. Não, não tem falha, não. Não tem? Tem. Não tem? Tem. O que é o problema aqui? Olha aí, ó. Beleza. Tá resolvido. Então, olha só. Nos programas que vocês faziam anteriormente, provavelmente vocês fariam aqui system out para corrigir o problema. Eu tirei isso. Ao invés de
colocar um system out. Diante de uma possibilidade de erro, eu estou capturando uma exceção e lançando ela. Quando eu lanço, eu declaro. Quando o método declara uma exceção, agora, para ele ser usado, ele se torna verificado. Isso quer dizer o quê? Eu sou obrigado a tratar a exceção do método. Perceba aqui, ó. O dividir que antes eu chamava normalmente, agora eu não consigo mais chamar ele. Certo? Eu não consigo mais chamar ele. E como é que eu vou fazer usar? Como é que eu vou usar esse método? Se eu usar de recursos aqui, que ele me ajuda, né? Ele vai me dizer aí que é necessário envolver esse método com try-catch. Ele precisa ser tratado. Por isso ele passou a ser um método, né, de exceção verificada. Você é obrigado a tratar a exceção. Se você não trata, você pode fazer uma outra coisa que é chamada aqui, ó, né, entendido, vou dizer aqui, tratamento ou propagação de exceção. Esse quadro está bonito hoje, né? Azul, preto, branco, né? Ainda mais sendo o Campeonato Brasileiro. 3 pontos já reservado, tido, né? É histórico já, né? Os que ganham o primeiro jogo são os candidatos a título. Você sabe disso, né? Quem empatou, já perdeu, né? Vai ter que lutar muito agora. O tricolor dos Pampas tá ali. Já, né? Garantiu, já. Beleza. Então, o que é a propagação da exceção? Você diz assim, eu não vou tratar esse negócio nenhum. Eu vou propagar. Eu chego aqui, ó, e no main aqui e coloco assim, ó. Throws except. Resolvido. Não tem mais erro de exceção. Só que fazer isso é um perigo. Isso aqui é empurrar com a barriga. Tá? Isso aqui é assim, ó. Tá lá a aeronave. Exibiu uma falha no painel lá de controle do piloto. Ele diz assim, isso não é problema mesmo. Isso aí os passageiros que se lasquem. Tá lá em cima, 10 mil pés de altitude, né? Aí toca em frente. Vamos ver o que dá. Deixa os passageiros sofrerem. Eu estou bem ali. Não dá certo. Tá todo mundo no mesmo barco. Quer dizer, no mesmo avião. Ou no mesmo trem. Entenderam? Então, esse propagação, em alguns casos, dá para fazer. Mas tem a medida para as coisas. Porque você está fazendo isso. Você diz, isso não é problema meu. Toca em frente. Outro que trate. Só que se o outro tratar e dizer assim, deixa para o outro, e deixa para o outro, isso aqui, a exceção, ela vai sendo resolvida, mas uma hora ela estoura. Estoura onde? Numa parada do programa sem gerar os resultados. Ali, ó. Não foi resolvido, teve subtração, a divisão não fez, né? E simplesmente, em algum momento, o programa parou de forma errada. Tá? Sem sucesso. Inclusive, um código 1, que quer dizer falha na execução de um programa Java. Isso aqui não fui eu que manipulei, não. Isso aqui é a máquina virtual que definiu. Tá? Então, propagar não é o desejável. Vamos fazer isso aqui, resolve só para tirar aquela linha, né? Aquela linha. Inclusive, a lâmpada aqui, aquela lâmpada, cadê a lâmpada? Tá aqui? Agora não está mais. Tá aqui, ó. Eu acho que essa, add exception to method senator. Se eu faço isso, ele coloca que a lâmpada ela ajuda, né? Eu só vou tocando a primeira item da lâmpada, primeira luz. Gente, a lâmpada ela ajuda, mas ela pode, na boa, você pode matar pessoas.
É sério? Pode causar dor? Apareceu em cima do, né, também ela apareceu, aí ela colocou o Troll dentro da quarta também. Depende que opção que você está selecionando ali. Tá? Ela fez o Troll ali. Então, isso aqui, gente, é um perigo. Eu diria assim, ó, se realmente pode até usar o recurso, mas saiba o que você está fazendo. Tá? Então, aqui ele até sugere um código para você. Ó. E aí, nesse caso, né, aqui você poderia... por exemplo, tratar a exceção, então, usando o try catch. E aí, agora, tu pode capturar aquela mensagem personalizada que foi colocada lá na classe matemática. Então, essa impossível divisão por zero. Lembra? Você resolveria com System Out, mas não tem mais System Out. Se você quiser exibir isso aqui para o usuário, você não precisa escrever a mensagem novamente, porque a exceção está trazendo isso. Então, você pode pegar, a gente usou já em outros momentos, x, e, tanto faz, é uma variável do tipo da exceção, ela é uma variável tipo objeto, que não tem uma referência para uma exceção, que tem métodos. E um deles, por exemplo, é o getMessage, que vai capturar aquela mensagem que você personalizou. Então, com esse getMessage, você consegue levar essa mensagem agora para uma aplicação web, que não é um System Out, você leva para um JavaFX, que não é System Out, entendeu? Você só está trazendo mensagem e disponibilizando, então, para o recurso de interface de usuário que você quer. E aí, agora, o negócio fica assim. Então, a mensagem vai ficar personalizada. Não fez a divisão. E o código de final de execução do programa, 0, com sucesso. Quer dizer, a exceção foi tratada, você não propagou, fez direitinho. Ok. Tá? Então, com isso que nós temos aí, né, tratamento, propagação, declaração e lançamento de exceções. Certo? E aí, num outro ponto que tem, quando a gente fala em exceções, porque ainda a exceção aqui agora voltou a ser genérica. Eu poderia tratar, né, sabendo que é uma arithmetic exception, eu poderia propagar essa exceção aqui com arithmetic exception mesmo. Né? Não precisaria deixar genérico. E aí fazer esse tratamento de uma exceção mais personalizada. Mas, um outro fato é que vocês também podem criar as próprias classes de exceções, personalizando ainda mais. E isso facilita muito, né, para quando você estiver fazendo o seu projeto, identificar onde que estão ocorrendo falhas. Por exemplo, você pode criar exceções de acesso a banco de dados, exceções de acesso a recursos em rede, exceções de falhas de acesso de algum recurso do sistema operacional. Você pode personalizar todas elas. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, se fosse o caso, deixa eu fazer aqui uma... para manter, né, cada uma das versões, as etapas aqui. Acredito que eu tenho como copiar esse projeto e fazer uma cópia dele, chamando aqui para sessões 3. Vai dar certo isso? Vai, né? Sempre deu? Não deu. Ah, tá. Agora eu tenho que abrir o projeto, né? Tá aqui, ok. Olha só, o que você pode fazer, então, para dar nomes para essas sessões que não sejam nomes que vêm da linguagem Java? Vamos personalizar isso. Tem estrutura de aqui? Não. Não. Eu minimizei, meu Deus do céu. Nessas horas que eu sinto saudade do NetBeans. Aí, ainda bem que tem a minha equipe de apoio aqui, que vai me ajudando. Vamos lá, ó. Eu vou criar. Até vou
Isso aqui é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar mais também, que é a criação do projeto em pacotes, né? Por exemplo, aqui eu vou criar um pacote de exception, tá? Você sabe onde elas vão ficar, direitinho. E aqui nós vamos criar uma nova classe, né, do tipo exception. Tem isso? Não tem, né? Hã? Deu saudade do NetBeans de novo aqui. Isso, acho que vou voltar para ele? Não, né? Muitas coisas a gente vai conhecendo com o tempo. Não. Mas enfim, vou colocar aqui, ó. Vou personalizar. Vou chamar aqui matemática exception. Vai ser a classe minha mesmo, né? Então, a única coisa que eu vou tomar cuidado aqui é de, já que eu quero que seja uma classe de exceção, é de que ela estenda exception. E já vai ter alguns facilitadores aqui, tá? Porque se tratando de uma exceção, então eu vou dizer que a minha exceção ela estende de exception. Esse exception é de Java. Então, tá tranquilo, tá? Aqui, gente, é basicamente assim para você dar um nome para suas exceções. Não tem muito o que implementar aí, tá? Então, o que você normalmente implementa são construtores, certo? Por exemplo, um construtor com uma mensagem. É, ou um construtor com uma causa, certo? Aí, super message. Opa, estou tendo que lembrar aqui de como declarar as variáveis, né? Ou um construtor com a causa, né? Então, isso aqui, na verdade, o que ele faz? Ele cria uma exceção com um nome personalizado, mas ele entrega de verdade isso para exception. Ou poderia ser também runtime exception, que são falhas em tempo de execução. E agora aqui, ó, gente, ao invés de usar tão genérico assim, eu poderia personalizar. Como é algo de programação aqui própria, eu passo a dizer que eu quero que seja uma matemática exception. Minha própria exceção, entendeu? Com uma mensagem. Tá? Não fiz nada demais, né? Então, aqui, basicamente, o construtor que eu personalizei, eu estou entregando para a superclasse, que é exception. A única coisa que tem é que eu vou ter um nome personalizado para minhas exceções. E agora, no main aqui, onde eu tratava exception, inclusive, se eu quiser manter exception, só que fica aquele dilema lá, é muito geral. Agora eu posso personalizar. Mas haja vista aqui, eu tenho um Mathematica Exception, que é o que foi lançado. Aí volta tudo ao normal. Se eu executar aqui, tá? O efeito é o mesmo. O único detalhe é que, né, a exceção está personalizada. Beleza? Então, é isso. Vocês podem criar as próprias classes de exceções. Vocês podem lançar exceções, declarar exceções e tratar exceções. Entendeu? Com aquele conteúdo que vocês leram, né? Vocês estudaram, certamente tudo isso vai ajudá-los aí a entender melhor. O pessoal está copiando o conteúdo agora, né? Então, aquela hora. Esse projeto voltou para o Git. Eu tenho que voltar no Google Matemática Excel. Volta. E aqui ele está todo visível.
É que normalmente, assim, eu não cheguei nesse detalhe, né? Porque foi só mesmo para exemplificar aqui. Mas, assim, toda exceção tem uma causa. E se você quiser manter o histórico da causa, você tem como lançar uma exceção, né? Determinando quem causou ela. Porque, por exemplo, aí antes a gente fez do vetor, né? Deu um array index out of bounds exception e depois uma outra possibilidade que foi uma arithmetic exception dentro da própria instrução. Então, eu poderia criar uma exceção personalizada com o meu nome, mas, porém, mandando como parâmetro qual foi a exceção real causadora do problema. Né? Inclusive, você pode ir personalizando esses construtores aqui, como, por exemplo, eu só posso mandar mensagem ou a causa? Não, eu posso também criar, por exemplo, um que eu conheço aqui qual é a causa e a mensagem. Certo? Acho que ele tem aqui, ó, um super que tem a causa e a mensagem. Não tem. Mensagem e causa tem? Tem que sustentar isso aqui, senão não dá certo. A mensagem e causa ele tem. Quer dizer, a classe exception aceita criar um objeto de mensagem e causa. A mensagem tua personalizada, e aí sem perder a classe que realmente originou a exceção. E ainda você vai saber qual é a tua classe que está controlando isso. Eu joguei aqui o flow no método de flow etc. Sim. Daí ali tem faz o cat e depois a gente mete o exception, ou no exception, só que no main, o método ainda não está aceitando só uma geração de mas se eu puder dar uma olhada inicial do O new. Ok. Salvou tudo isso aí? pode tá não, pode. Porque esse aqui já é. Esse aqui já é. A Janine já não deveria estar vermelho esse negócio aí. Então, aí agora você propaga ou você trata essa exceção. É isso que faz isso. É isso que está dizendo. Isso. Aí não é bom. Não, esse daí, no caso, é aquela questão lá. Se daí eu não faço esse negócio. Mas aí eu tive que Aí, nesse caso, aí, você tem que tratar a exceção. Fazer um try catch, não aí. Agora, lá no meio. Tá, tudo bem. É o que eu fiz aqui, ó. mas ele não fala mais quatro. Não, aqui é uma coisa. Aqui, ó. Entenda assim o seguinte, ó. Aqui, neste momento, você está na classe de domínio, de aplicação. Tá? Há uma possível falha. Você está tratando, mas você está personalizando uma exceção de controle próprio agora na classe de domínio. Você não está tratando ainda assim para nível de usuário. Você está tornando esse método aqui verificado, né? Está tornando ele verificado. Então, agora, quem usar o método verificado é obrigatório tratar ou propagar. Eu tratei agora. Try catch. Aonde eu estou personalizando a minha mensagem para o usuário com a mensagem que foi lançada lá na classe matemática. Eu posso dar o try catch no main direto? Pode. Deve ou... Deve. É porque assim, se é o que eu falei. Se eu não trato, primeiro, o método dividir passou a ser verificado.
Eu não posso usar ele. Agora eu escolho ou propago ou trato. Propagar não é o melhor caminho. Então eu faço o quê? Eu trato. Pode ser no main. Na verdade, aqui tu tem que pensar porque a gente ainda está fazendo main, assim. Mas agora, nos projetos com esse teor aqui, o main vai ser só uma linha para iniciar o projeto. Depois, esses códigos não vão aparecer mais, não. Esses códigos vão estar em outras classes, que são chamadas classes controladoras. Sobre isso, eu voltaria no exercício, um exemplo da exercício. Dá para aí. Por exemplo, ali no get. Aí, ao invés de ficar tipo, escrevendo vários get, não daria para usar como se fosse um ou, assim, array index of bounds, aí como é que é? Lá que é um tipo de traço, né? Pipeline. Pipeline, né? Daria para fazer assim também. Dá para fazer assim também. Mas, né? Dá. Não, isso aí até eu sou mais clássico, né? Eu gosto de detalhar. Isso que você está falando já vem de Java 9 para cima, alguma coisa assim. Entende? Então, ele aceita também. Só que ali tu tem que colocar em ordem também da hierarquia. Agora fez sentido. O que acontece ali é que normalmente você vai ter uma mensagem única para todas elas, entende? Possíveis causas. E fica só um cat, né? Não, no caso, tipo, por exemplo, se a primeira exceção for nesse caso a da divisão por zero, aí tu tem a tua variável x, mas aí vai cair a mensagem da. Pois é, vai ser uma variável única para todas. Aí seria isso, né? Aí daria, né? Aí sim, aí sim. Só que aqui, como eu estou personalizando uma mensagem para cada situação, aí meio que voltaria para o genérico. Aí daí, tipo, eu ponto aí mais a ponto que a gente... Senão vai fazer daí um monte de if else ainda quem sabe da lei. Não. Professor, lá no método, lá do Excel, aquele cálculo lá, dentro ele é um termo próprio da ideia. Não, aqui é meio que já hábito, sabe? Que são variáveis, você pode dar o nome que você quiser. O que não pode mudar, aqui, string, exception, isso daí não vai mudar. Aí o resto puxa a informação que você colocou lá do que não está configurado. Isso, nesse momento aqui, ó, né? Ó, esse cara aqui, a hora que eu instanciei, eu defini esse. Ele é um construtor, né? Oi? Se eu quiser usar a causa, ela é um arithmetic exception, certo? Como é que eu coloquei ali, ó? Message e... não, aqui, ó, conforme... Eu coloquei causa e mensagem. Até assim, para manter o padrão, o ideal seria fazer mensagem e causa. Aí o cálculo é o nome daquele aritmético que Aí o que você faz aqui, ó? Manda o EX. O EX é o aritmético exception. Aí, quer dizer, nesse caso, sim, foi legal aí, né? Puxado desse exemplo aí. Você sabe que a exceção é tua personalizada, você personalizou essa mensagem, mas mantém a origem da causa, que é uma arithmetic exception. Isso por quê? Que na hora de trabalhar aqui, a gente está mostrando o get message, por exemplo, aqui, agora eu poderia também, ó, fazer o seguinte, né? Colocar aqui, ó, causa. E fazer assim, ó, x.getCalls. Você pode entrar num nível de detalhamento maior, extraindo informações do objeto x. Não, agora não. Isso aqui vão ser conteúdos aí que vocês vão explorar agora, né, durante o semestre aí. Isso eu não conhecia. Estava encolhida. Ó, tá vendo? Então tem a mensagem personalizada e tem a causa. Tá? E aqui ainda, se tu quiser saber como que
qual que é a tua exceção personalizada, ainda daria para minha exceção. X ponto... getClass.get name, get simple name. Mas você ainda sabe o nome da classe, da sua classe de exceção. Né? Então, aqui está tudo certinho. Tá? E, por exemplo, eu quero manter o histórico, né? Da exceção, a origem da... state trace. Tá. Esse cara aqui não precisa... Esse aqui, eu acho que, na verdade, ele é depreciado já. Mas esse cara aqui, ele vai exibir aí a mensagem original. Ó. Aí você, como para o usuário final, isso aqui não tem importância. Mas para você, como programador, pode ter muita importância, porque daí você sabe qual é a classe, qual é a linha, qual a... Né? Aí já é uma questão mais técnica. Aí você mantenha a originalidade do negócio. Print state trace. Beleza? Beleza. É top esse negócio aí. Meu Deus do céu, vai passando e eu não tenho chamada aí. Esquece. Vamos fazer chamada? Pode ser? Vou imitar. Acho que agora dá para parar aqui de gravar, né? Parei a gravação.